Fala pessoal, vídeo rápido aqui para comentar com vocês algumas movimentações que eu fiz na carteira, inclusive aporte, anúncio de algumas empresas da minha carteira e também JCP e dividendos. Mas antes de iniciar o vídeo, como você já sabe, peço aqui a sua inscrição no canal, deixe já o seu like aí e vamos bater essa meta de 100 inscritos até o final do ano. Começando aqui com algumas movimentações que eu fiz na minha carteira. Como vocês veem aqui, me desfiz de Jales Machado, que eu tinha uma posição nela. Começando aqui com os aportes. Dia 29/10, comprei 5 CPFE3 a 32,71, totalizando 163,55. Também aqui no mesmo dia, vocês veem aqui que foram algumas compras, no dia 29 e também dia 31. Mais uma compra aqui de Banco do Brasil, comprei 10 ações a 26,34, totalizando 263,40. CPFE3, mais uma compra, mais 5 a 32,77, totalizando R$ 163,85. Também aqui comprei um pouco de BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, 10 açõezinhas a 34,39, totalizando R$ 343,90. Aqui também comprei Copasa, 10 ações de Copasa a 22,68, totalizando 228,60. Aí aqui, no mesmo dia, vendi a Jales, né? Com o dinheiro da Jales que eu tinha investido, comprei essas ações aqui, como vocês já viram. Vendi primeiro, como eu tinha 168, aí você vende o lote primeiro e depois no mercado fracionário, aí você vende a quantidade. No caso aqui foi 68. Lote, quando eu falo de venda ou compra, que é mercado padrão, é a partir de 100. É de 100, 100, 100, entendeu? 100, 200, 300, 400. E quando é mercado fracionário, quando você compra de pouco, de 1 até 99, aí você está comprando fração de um lote. Aí para vender é a mesma coisa. Você vende um lote e vende depois a fração. E o dinheiro fica liberado na hora, entendeu? Vendeu exatamente na hora, fica liberado. Então aqui eu vendi a 6,12, a 6,13 e esse aqui 612, 416 foram as minhas vendas. Também fiz novo aporte. Comprei mais Banco do Brasil, umas 6 ações, 26,35, totalizando R$ 158,00. Também comprei a Copasa, 7 ações, totalizando R$ 162,00. Banco do Brasil Seguridade, comprei 7, totalizando 241. E também mais CPFL, comprei 7 a 230,37 centavos, totalizando aqui a compra em CPFL3. Bom, e falando agora sobre resultado do terceiro trimestre, a gente começa aqui por Taesa, que tem lucro regulatório de 307,3 milhões e aprova 230,5 milhões em proventos, ou seja, dividendos e JCP. Que fala que a Taesa encerrou o terceiro trimestre com um lucro líquido regulatório que reflete a geração de caixa de 307,3 milhões, que é uma queda de 5,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o lucro IFRS totalizou 409 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 45% que o registrado no terceiro trimestre de 2023, ou seja, com o mesmo período do ano passado. Já o EBITDA, que é o lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização, regulatório, ou seja, o EBITDA regulatório, totalizou 487,6 milhões, apresentando também uma queda de 1,2%. E aqui fala que a empresa também registrou despesa financeira líquida, que significa 112% maior que registrado no mesmo intervalo do ano passado, que é no terceiro trimestre de 2023. O caixa da empresa ficou em 1,41 bilhões, registrando uma queda de 4,9% no trimestre
resultando em uma dívida líquida de 9,41 bilhões, ou seja, 0,9% menor que no segundo trimestre desse 2024, ou seja, a dívida caiu um pouco. Já aqui falando sobre os dividendos de JCP, ou seja, os proventos da Taesa, aqui diz que o Conselho de Administração aprovou a distribuição de proventos com base no resultado. O montante ficou em 230,5 milhões de reais, ou seja, 0,67 centavo por unit, sendo 137,8 milhões em títulos de JCP e 92,7 milhões em dividendos intercalares. Ou seja, desses 230 aqui, 137 é JCP e 92,7 milhões vai ser para dividendos intercalares. No caso aqui, esse montante de 230,5 milhões equivale a 75% do lucro líquido regulatório apurado no terceiro trimestre de 2024. E pagamento, falando agora de pagamento, ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2025, ou seja, próximo ano, logo ali. E para ter direito a receber esse dividendo de JCP, você precisa ter as ações no dia 11 de novembro de 2024, ou seja, a próxima semana. Se você não dormir com as ações nesse dia que comprou nesse dia, você não vai receber esse JCP e dividendos. Falando agora de Klabin, aqui fala que supera expectativa com balanço forte e lucro quase 3 vezes maior no terceiro trimestre de 2024. Aqui fala também que o lucro líquido chegou a 729 milhões entre julho e setembro, uma alta de 197,5% em relação ao mesmo período de 2023, ou seja, no terceiro trimestre do ano passado. E aqui vai falar um pouco sobre alguns destaques que motivou a esse lucro, que foi primeiro aqui a receita líquida total da Klabin chegou a 4,9 milhões entre julho e setembro, avanço de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, e também crescimento no volume de vendas de papéis e embalagem e a valorização do dólar sobre as exportações num período. Ou seja, com essa valorização do dólar, a Klabin se beneficia por ela ser uma empresa também exportadora. E ela também alcançou um EBITDA, que é uma sigla em inglês que quer dizer lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, o EBITDA ajustado, indicador usado para mensurar a capacidade de geração de caixa de uma empresa. E no caso aqui da Klabin foi de 1,8 bilhões, aumento de 33% na base anual. Resultados vieram bons, assim, na minha opinião. E aqui falando sobre anúncio de JCP, ou seja, mais provento aqui para a carteira, divulgou segunda-feira, 4, um anúncio de 425 milhões em juros sobre capital próprio, ou seja, JCP. Aqui fala que o valor foi aprovado pelo Conselho de Administração e corresponde a 20% do lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, o EBITDA. Ele diz que o valor representa cerca de 0,6 centavos por ação ordinária ou preferencial e para as unidades 0,34. Já o pagamento fala que será realizado em 21 de novembro, ou seja, esse mês. E para ter direito a esses dividendos aqui, você precisa ter as ações no dia 11 de novembro, ou seja, próxima semana também. Se você comprar a partir de dia 12 de novembro, não terá mais direito de receber esses proventos na sua carteira. Falando agora de BB Seguridade, ou seja, Banco do Brasil Seguridade. Aqui fala que o resultado dela veio puxado pela Previdência e o lucro dela avança 10% no terceiro trimestre. Já que no segmento de capitalização impactou negativamente no balanço, com recuo no resultado, encerrou aqui o terceiro trimestre com lucro gerencial de 2,3 bilhões, volume de 10% maior que o apurado no mesmo intervalo de 2023. Aqui fala que foi puxado principalmente pelo avanço das operações de seguro e previdência da corretora. Por outro lado, a companhia foi negativamente impactada pelo menor resultado com a Brasilcap,
Considerando o IFRS 17, o lucro da BB Seguridade no período de julho a setembro foi de 2,25 bilhões, ou seja, 6% maior do que o último ano. Na operação de seguro, o lucro gerencial aumentou 12,6% para 1,2 bilhões, ou seja, queda de 5,2 pontos percentuais. Na sinistralidade, para 21,5%, ou seja, caiu 5,2%. Já que em prêmios emitidos, que é o valor pago pelas seguradoras, caíram 4,6%, impactando pelo segmento agrícola, que recuou 32% em novas contratações. O seguro de vida também teve queda de 3,5%, assim como o segmento empresarial e massificados, que recuou 46%, diante da descontinuidade do seguro, quebra de garantia do consórcio. Já que Previdência, o lucro cresceu quase 13%, alcançando 595 milhões. O resultado foi influenciado pela melhora do resultado operacional não decorrente de juros, já que no caso da corretora do Banco do Brasil, o lucro chegou a 862 milhões, que representa um aumento de 9% devido à elevação das receitas de corretagem e melhoria da margem operacional. A Brasilcap, o lucro encolheu 4,4% na companhia anual para 69 milhões, influenciada pela queda da Selic, que reduziu a margem financeira. Mais um aqui que também divulgou seu balanço trimestral, a Copasa, e foi registrado lucro líquido de 368 milhões, a queda de 15% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. O dado foi influenciado por revisões extraordinárias e não recorrentes no terceiro trimestre de 2023. Soma 49,9 milhões em despesas operacionais e 105,2 milhões em despesas financeiras, já que o EBITDA, que é o lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização, atingiu 725 milhões, um aumento de 5,4% em comparação com o mesmo período. Esse resultado reflete com ajuste em índices não recorrentes, uma maior eficiência operacional e uma nova metodologia de cálculo da margem EBITDA. A margem EBITDA foi de 40,5%, uma variação de menos 1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, já que a receita líquida do terceiro trimestre foi de 1,77 bilhões, representando um crescimento de 9% em comparação com o mesmo período. Já a receita cresceu também, foi impulsionada por um reajuste tarifário médio de 4,21%. Aí tem aqui o aumento da medida de água, 3,5%, e esgoto, 3,6%, e a migração de categorias econômicas, ou seja, aqui ela detalha um pouco sobre esse crescimento de 9,6%. Já aqui falando ainda sobre despesas, totalizou 52,79 milhões, uma variação de 950 em relação ao mesmo período do ano anterior, que é um aumento que significa principalmente a revisão extraordinária da provisão para a demanda judiciais trabalhistas no terceiro trimestre. Já que a dívida líquida foi de 5,15 bilhões, uma variação de 49% em comparação com o mesmo período, o que reflete uma captação de recursos, especialmente com emissões de debêntures atrelados ao IPCA. Bom, falando agora de preço teto para a BB Seguridade, estou com preço teto de 33,40, estou esperando um yield mínimo de 10%, no momento estimado está em 9,65% e a cotação agora está 34,61. Está me dando uma margem aqui de menos 3,5%, ou seja, é uma margem negativa em relação ao meu preço teto. Ela está mais cara. Já aqui para a Copasa, o preço teto ficou em 22,70, esperando aqui um yield mínimo de 8% e o estimado aqui está em 7,79. Está com uma cotação de 23,30 e está me dando uma margem aqui de 2,58% negativa. Então, significa que está acima do meu preço teto. Então,
não é hora de comprar. Aqui a CPF é 3. Estou com preço de 34,25. Atualizei. Uma cotação agora de 32,56. Um yield mínimo aqui esperado de 9%. No momento está 9,47. Então tá bom, tá me dando um retorno. Então tá me dando aqui uma margem de segurança de 5,19%. Significa que eu posso comprar, tá no momento de compra, assim como o Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil, eu estou esperando sair o resultado dele também. E aqui para a Klabin eu estou com preço teto de 21,25. No momento ela está 21,99, ou seja, está acima do meu preço teto. Então não me dá margem de segurança para comprar. Então se não me dá margem de segurança para comprar, eu não aporto na empresa. Já aqui, por último, a Taesa, estou com preço teto de 33,50, está com uma cotação agora de 34,61, ou seja, não está me dando também uma margem de segurança, tanto ela quanto a Klabin, yield mínimo de 6% mais ou menos, e agora yield estimado para a Klabin de 5,8% e para a Taesa de 6,29%. Então, aguardar melhores preços para então aportar nessas empresas. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha aprendido hoje mais alguma coisa aqui em relação a investimentos, ações, bolsa de valores. Considere se inscrever aqui no canal. Deixe já o seu like. Se você assistiu o vídeo todinho e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Até o próximo vídeo.